Boa noite, Zildete. Obrigada por sua participação. Olha só, o ano passado, em decorrência da pandemia, os benefícios previdenciários, eles foram, por incapacidade, né, eles foram concedidos em forma de antecipação. O que isso significa? Os segurados, eles deveriam entrar no sistema do meu INSS, anexar a documentação médica e caso ela tivesse cumprido aí os requisitos de informação da doença, informação do CID, carimbo do médico responsável e tudo mais, era concedido ao beneficiário aí a antecipação no valor de um salário mínimo. Como não se esperava que a pandemia fosse durar tanto tempo, inicialmente foi concedido aí por um período de 90 dias e depois esses requerimentos deveriam ser renovados de 30 em 30 dias. Só que ao final da pandemia, ao final dessas antecipações, o segurado ele deveria ter sido convocado a passar por uma perícia presencial no INSS, o que muitas pessoas, o que não aconteceu ainda para muitas pessoas. Então, a orientação que eu passo para a senhora é que se a senhora ainda estiver incapacitada, a senhora tem a opção de marcar uma perícia presencial no INSS e verificar essa sua condição, né? Aí na perícia o perito vai ter a possibilidade de avaliar o quadro da senhora com base na documentação médica e, se for o caso, inclusive até retroagir essa data para o período que a senhora estava doente e fazer o pagamento. Se não for essa a situação, a senhora ainda tem a possibilidade de ajuizar uma ação contra o INSS no momento em que o juiz vai nomear um médico perito para avaliar a senhora, mas o correto seria, ao final da antecipação, a senhora ter passado por uma perícia presencial, que a gente chama de uma perícia resolutiva, que muitos segurados ainda não passaram. E pelo que eu estou vendo aí, se o segurado não provocar, ou seja, se ele não buscar o seu direito, se ele não solicitar essa marcação ou passar por uma perícia judicial, entrar com processo judicial, isso vai ficar por isso mesmo, porque nós temos aí várias pessoas nessa situação. Doutora Kênia, a gente continua porque o Geraldo participa e pergunta o seguinte: doutora Kênia, a partir do dia 1º de janeiro de 2022, sou servidor público e eu falto apenas 42 dias para aposentar. Como fica a minha situação? Já tenho 60 anos e tenho 36 anos de serviço completo. É o Geraldo, doutora. Deixa eu ver aqui para qual período, qual que vai ser a regra de transição para o homem. Deixa eu abrir aqui, que de cor eu ainda não sei. Uhum. Você está ouvindo o programa De Tudo Um Pouco aqui na Rádio Clube 98 e esta participação da advogada especialista em direito previdenciário, doutora Kênia Araújo. A gente está ao vivo também pelo Facebook, facebook.com/Rádio Clube 98.3. E este quadro estará na íntegra no nosso canal do YouTube, Rádio Clube 98 de Patos de Minas. Para as pessoas que já completaram os requisitos, Matheus, não há a regra de transição, né? Elas vão ter o direito adquirido, tá? Uhum. Olha, em regra de transição, o homem ele vai precisar de 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Qual que é o tempo que ele tem? Ele tem 36 anos. Então ele não vai ser atingido pela reforma. Por quê? O requisito da idade é 60 anos, né? A regra de transição 1. Para o homem, 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Aí ele tem que ter 20 anos de serviço público e 5 anos do cargo. Provavelmente ele já deve estar com esses requisitos preenchidos. Uhum. Então ele tem o direito adquirido, ele não vai ser atingido pela reforma. Aqui é o Paulo. Eu liguei semana passada no INSS e agendei uma perícia para o dia 23 de dezembro. Sou contribuinte autônomo. Dia 15 de dezembro agora tenho que pagar o INSS ou não, doutor? Olha, é complicado essa resposta porque ele vai passar pela perícia ainda no dia 23 de dezembro. Eu não sei qual foi a data que ele deu entrada, certo? E se ele for considerado apto a trabalhar, ele vai perder o mês de contribuição.
Então, depende da documentação médica que ele tem para poder comprovar a incapacidade ou não e da data que ele fez o requerimento administrativo. Por quê? No dia 15 de dezembro, ele paga referente à competência de novembro. Entendeu? Então, ele tem até 15 do 12 para pagar o mês de novembro. Eu não sei se a documentação médica dele abrange novembro, ou se ela está aqui a partir de, se ela é já no mês de dezembro, porque a competência de dezembro ele paga em janeiro. Então depende da situação dele. Se a documentação médica for referente a novembro e ele tiver chances, né, de passar na perícia, não há essa necessidade de fazer o pagamento. Por quê? Se ele recebe o benefício previdenciário e ele foi intercalado com períodos de contribuição, ele conta para carência e para tempo de contribuição. Aí fica assim, é uma análise genérica. Eu não tenho como opinar no caso concreto porque eu não conheço a situação dele, Matheus. Doutora, eu tenho que fazer um rápido intervalo. Obrigado pelas respostas até o momento. A gente continua nesse ping-pong daqui a pouquinho. Rápido intervalo comercial e a gente volta na sequência. Não saia daí. De tudo um pouco com Matheus Alves. Volta já. A energia do Natal está de volta. De 4 a 23 de dezembro, a cidade de Natal, no Palácio das Mangabeiras, em Belo Horizonte, terá diversas atrações culturais patrocinadas pela CEMIG. Tem até a presença do Papai e da Mamãe Noel. Saiba tudo o que vai acontecer no Circuito Cidade de Natal em cemig.com.br/energia do Natal e participe. CEMIG, a maior patrocinadora do Natal de Minas. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. No Sicoob Credicopa você encontra os mesmos serviços de um banco, só que com mais benefícios. Tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração para os seus investimentos e um atendimento diferenciado. Tudo isso na cooperativa de crédito, que no ranking do Sicoob em patrimônio líquido é a 5ª maior de Minas Gerais e está entre as 50 maiores do Brasil. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Classificados Tintim, 30 anos, criando oportunidades de bons negócios. Você que está precisando de uma grana extra, sabe aquela bike, aquela geladeira, aquela TV? Você que está precisando vender seu carro ou alugar a sua casa, precisa arrumar um emprego? Faça seu anúncio dos Classificados Tintim. Os Classificados Tintim não possuem grupos de WhatsApp nem Facebook, tá? São todos falsos, só tem o site classificadostintim.com.br. Classificados Tintim. Anunciou, vendeu. 30 anos fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Vender e comprar com toda a segurança, é claro, só nos Classificados Tintim, que está apto a publicar qualquer tipo de edital. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube 98, o programa de tudo um pouco com Matheus Alves. Muito bem, a gente volta com o programa de tudo um pouco aqui nas ondas da Rádio Clube 98 e a participação da advogada especialista em direito previdenciário, doutora Kênia Araújo. Doutora Kênia, a gente continua com as perguntas do ouvinte e o Gilmar está aqui participando conosco. Doutora, boa noite, meu nome é Gilmar, tenho 65 anos, tenho 30 anos de contribuição, sou funcionário público concursado há 21 anos. Quando eu consigo aposentar? Doutora Kênia. Doutora, eu acho que o microfone da senhora está desativado, deixa eu verificar aqui. Repete, por favor, Marcos. Na hora. 65 anos e quanto tempo? Isso. O Gilmar tem 65 anos, 30 anos de contribuição, é funcionário público concursado há 21 anos e ele quer saber quando se aposenta. Olha, no modelo atual, ele precisa de 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. É na regra atual. Uhum. Aí tem aqui a regra de transição, 60 anos de idade e os 35 de contribuição. Ele não consegue aposentar ainda porque ele não tem o tempo mínimo necessário. Aí tem que verificar se ele tem tempo para trazer de outro regime. Às vezes ele tem tempo de contribuição no INSS que dá para somar esses 35 anos que ele precisa aqui. Certo? Aí, aqui ele tem a idade, mas ele não tem o tempo mínimo de contribuição que precisa.
Muito bem. Tem mais participação do ouvinte aqui conosco na Rádio Clube 98 e você pode participar, tá? 3818-1798. 3818-1798. Doutora Kênia, uma pessoa que fica com sequelas depois de um tratamento de câncer de mama não consegue mais o auxílio? É a Irene, doutora. Olha só, Matheus, para que a pessoa tenha direito ao auxílio doença, né, que é o benefício por incapacidade temporária, ela tem que estar incapacitada. Porque a pessoa ser portadora da doença, ela não necessariamente fará jus ao benefício previdenciário. Ela vai ter que ser portadora daquela incapacidade. A incapacidade tem que impedi-la de exercer a sua atividade habitual. Aí, dependendo do tipo de sequela que ela ficar, ela não vai ter condições de exercer aquela atividade mais, mas às vezes ela pode ser incluída em um processo de reabilitação para que ela seja reabilitada para desempenhar outra função. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela teve câncer de mama e por causa da retirada dos linfonodos e também da mama, ela ficou com sequela no braço. Sente fortes dores no braço, não consegue levantar, e ela era costureira. Então, para ela foi concedido um benefício de auxílio-doença, né, temporário, o antigo auxílio-doença. E, ao mesmo tempo, ela foi encaminhada para um processo de reabilitação. Então, ela vai receber esse benefício por incapacidade enquanto está nesse processo. A partir do momento que ela é considerada reabilitada para exercer outra função, o benefício é cessado. Então, depende do tipo de sequela que ela ficou e que atividade ela exerce. Respondido, tem mais participação chegando, 3818-1798. As participações em áudio a gente responde daqui a pouquinho. A gente respondeu o Paulo, então, tá respondido aqui o nosso amigo Paulo. O Marcos: a reforma da União e do Estado foi vendido para nós que não teria dinheiro para pagar futuros aposentados e os atuais, que não tinha dinheiro e estaria quebrado. Gostaria de saber até onde isso é verdade ou era enganação. É o Marcos, doutora Kênia. Olha, Marcos, falando mais da União, né, que é o Regime Geral de Previdência Social, que é o que eu mais acompanho, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: na época que estava votando a reforma da Previdência, eles estavam falando muito na desvinculação da DRU, que é aquelas receitas vinculadas da União. Eles estavam querendo aumentar esse percentual de remanejamento desse dinheiro. A reflexão que a gente coloca é como que eles vão retirar dinheiro de um setor que não tem. Então, se pautam a reforma em um possível déficit, se toda a justificativa aí pelas malvadezas que eles fizeram aí com os servidores do INSS é pautado aí num déficit, como que você retira dinheiro de onde não tem? Então, isso é muito complicado quando eles falam que é necessário fazer porque não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria futura. Mesmo com essa reforma que eles fizeram, eu receio que eu não seja aposentada. Mas não pelo modelo de previdência que nós temos, é pelo nível de corrupção que nós vivemos no país. Recentemente, nós já tivemos mais um escândalo aí dizendo das fraudes causadas nos benefícios do INSS. Então, é muito complicado. São estudos técnicos que são feitos, cálculos atuariais, igual está sendo feito aqui no município de Patos, é feito para poder custear as aposentadorias. Mas quem consegue explicar esses cálculos? Então, a reforma da Previdência sempre vai ser pautada nesse possível déficit que o servidor, que o cidadão, né, se não for feita a reforma, o cidadão não aposenta. Então, é bem complicado. E eu não confio muito, mas a gente não tem grandes coisas a ser feitas, tanto é que, apesar dos esforços da OAB, dos institutos de previdência, a reforma foi aprovada. A gente continua, obrigado pelo comentário, doutora Kênia. A participação da advogada especialista em direito previdenciário, Kênia Araújo. Doutora, a gente tem aqui, bom dia. Minha esposa tem mais de 64 anos e mais de 13 anos de contribuição. Quando ela aposenta, ela é funcionária do lar. Meu nome é Nelson Ricardo. Nelson, boa noite. Atualmente, a mulher
no ano de 2021, ela precisa de 61 anos de idade e 15 anos de contribuição. A sua esposa tem a idade, mas não tem o tempo de contribuição. Aí nós temos que verificar se tem algo aqui que dá para acrescer esse tempo aqui, se ela tem algum serviço rural, às vezes trabalhou como rural com os pais, enquanto criança, né, a partir dos 12 anos aí, principalmente, isso está fácil já de reconhecimento pelo INSS, se tiver os documentos rurais. Caso não tenha nada que possa acrescer nesse tempo aqui, ela precisa pagar mais 2 anos. Quando ela completar 15 anos de contribuição, aí ela vai ter direito ao benefício. Tem mais participação aqui do ouvinte, doutora Kênia Araújo, participando aqui conosco do programa de Tudo Um Pouco. Queria saber, para quem ganhava 3 salários, hoje recebe 1 salário. É certo, meu pai é aposentado por tempo de serviço, é a Vânia. Boa noite, Vânia. Olha só, depende da época que o seu pai foi aposentado. O fato de ele receber 3 salários enquanto exerce atividade remunerada não quer dizer que ele vai aposentar com esses 3 salários. Eu não entendi se ele era aposentado e recebia 3 salários e hoje recebe 1 salário, ou se ele estava na ativa e recebia isso e hoje aposentou com 1 salário. Ele estava na ativa e recebia mais de 3 salários, hoje recebe apenas 1 como aposentado. E se ele tiver aposentado pós-reforma da Previdência, o salário fica mais baixo ainda, depois de 13 de novembro de 2019. Porque nesse período, Matheus, eles fazem a média aritmética simples de todo o período de contribuição, contado a partir da competência de julho de 94. Se for pós-reforma da Previdência, aí que o salário sai mais baixo. Se for antes da reforma, a média dos 80% maiores salários, aí eles fazem o cálculo, daí a gente tem que ver se tem fator previdenciário, se não tem. Então, assim, no geral, o que dá para dizer é isso. A forma de cálculo mudada pós-reforma da Previdência faz reduzir o salário de benefício. Anterior à reforma da Previdência, se ele tiver fator previdenciário por causa da idade, também reduz o valor do benefício. E se não for nenhuma dessas situações, nós ainda temos os reajustes do benefício, que o salário mínimo sempre, anteriormente a essa crise que nós estamos vivendo, o salário mínimo ele sempre recebia um reajuste maior que o benefício. Então, o salário de benefício ele não acompanha o reajuste do salário mínimo. Por isso que dá essa defasagem. E esse reajuste também, ele não pode ser indexado ao salário mínimo, sabe? Não pode ser assim, eu recebo 2 salários mínimos hoje e vou continuar recebendo 2 salários mínimos. A Constituição veda esse tipo de indexação. Então, o que ocorre, às vezes, também pode ser o reajuste que não acompanha, o reajuste do benefício que não acompanha o reajuste do salário mínimo. Tem que analisar, né, o caso concreto para verificar o que é, mas, em linhas gerais, pode ser essas 3 situações. Doutora, tem mais participação do ouvinte chegando aqui na Rádio Clube 98, mas a gente tem que fazer um rápido intervalo. Eu vou fazer esse rápido intervalo e a gente volta na sequência com mais esse ping-pong. Fique em sintonia. De Tudo Um Pouco volta já. Campanha Natal para Todos Sindicomércio. Oportunidades imperdíveis para impulsionar as vendas e atrair clientes. Inscreva sua loja no 2º concurso Vitrines de Natal até o dia 15 de dezembro e concorra a prêmios incríveis. Quer saber mais? Acesse o site natalpratodos.sindicomérciopatos.com.br. Campanha Natal para Todos, uma iniciativa do Sindicomércio, com apoio do FEComércio, Credicopa, Sesc e Senac. Trocou a luz do hospital, agora ficou legal. Saúde e energia, rima bem com alegria. A CEMIG está investindo na saúde dos mineiros, com a instalação de uma usina solar no Hospital Municipal Dona Maria da Conceição Fantini Valério, em Rio Paranaíba. Essa é uma iniciativa realizada pelo Programa de Eficiência Energética regulado pela ANEEL, que garante economia de energia e melhora a qualidade de vida de milhares de profissionais, pacientes e familiares nos hospitais de Minas Gerais. Transformar vidas com a nossa energia. Esse é o nosso propósito. Saiba mais em cemig.com.br. ANEEL, CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube 98 o programa de Tudo Um Pouco com Matheus Alves.
A gente volta com o programa de Tudo Um Pouco aqui nas ondas da Rádio Clube 98 e a gente fala agora com o ouvinte que manda um áudio pra gente. E então a gente vamos primeiro a participação aqui do Hilton. O Hilton que cumprimenta a doutora Kênia, que faz uma pergunta para ela e a gente reproduz agora aqui na Rádio Clube 98. Bom dia, J. Ramalho, bom dia, Zé Afonso. Gostaria de perguntar para a doutora Kênia, quando o juiz dá uma sentença 6 meses da pessoa e o dinheiro é depositado lá na conta dela no banco e o INSS recusa fazer o pagamento, qual o processo que tem que ser tomado? Doutora Kênia. Não entendi bem a pergunta dele, Matheus. Se a senhora quiser, eu posso... Uma sentença condenatória determinando que o INSS deva pagar para ele determinada quantia. Eu vou repetir a pergunta dele, só um minutinho. Bom dia, J. Ramalho, bom dia, Zé Afonso. Gostaria de perguntar para a doutora Kênia, quando o juiz dá uma sentença 6 meses da pessoa e o dinheiro é depositado lá na conta dela no banco e o INSS recusa fazer o pagamento, qual o processo que tem que ser tomado? Bom, Hilton, ficou um pouco confusa a sua pergunta, mas eu vou ver se eu consigo ser um pouquinho mais objetiva. Quando nós temos uma sentença condenatória de um processo judicial que o juiz determina o pagamento de determinado valor, é expedido um documento que chama RPV, Requisição de Pequeno Valor para valores até 60 salários mínimos. Esse valor é pago direto pelo tribunal, pelo TRF1, que é aqui da nossa região. Nesse caso, não é o INSS que faz o pagamento. Certo? Aí, a partir do momento que essa requisição é expedida para o tribunal e o tribunal deposita no banco, aí você tem que fazer o agendamento no banco para poder ir receber. Agora, pode ser a outra situação também, que o juiz determinou que o INSS implante um benefício previdenciário, que comece a fazer o pagamento. Se o INSS não tiver cumprido, tem que informar no processo que a determinação judicial não foi cumprida e pedir para que o juiz aplique multa ao INSS por descumprimento. São essas duas situações. Eu acredito aí que, se for processo judicial, ele deve estar representado por advogado, né? Então, conversar com o seu procurador sobre essa possibilidade. E, se ele estiver sozinho, estiver sem atermação, também procurar a Secretaria do Juízo e informar que o INSS ainda não cumpriu a ordem de pagamento e fazer essa solicitação. São as duas maneiras de recebimento. Tenho mais pergunta aqui do ouvinte. Doutor, eu trabalhei como peão de boiadeiro de 1967 a 1976, mas na época não tinha carteira assinada. Existe uma forma de vincular esse tempo na minha contribuição? Gilmar. Boa noite, Gilmar. Olha, é possível sim, mas você precisa de ter início de prova documental. Ou seja, você precisa ter algum papel, algum documento que sirva de início de prova para você discutir isso numa ação trabalhista. De início, você precisa fazer uma ação declaratória na Justiça do Trabalho, apresentar esse início de prova documental, ouvir testemunhas, e se o juiz entender que você realmente trabalhou nesse período, ele vai declarar esse vínculo, ou seja, ele vai reconhecer que você trabalhou. E de posse dessa sentença trabalhista, né, você precisa averbar isso no INSS. Caso o INSS recuse, né, esse pedido de inclusão dessas informações no seu CNIS, no seu Cadastro Nacional das Informações Sociais, aí você tem que fazer uma ação federal, uma ação na Justiça Federal contra o INSS para que seja determinado aí a inclusão desse período que você trabalhou. É possível, mas você precisa ter pelo menos um início de prova documental.
que seja recibo de pagamento, que seja fotografia, alguma coisa tem que ligar ele a esse serviço. Se prova só testemunhal, a justiça não aceita. Muito bem, tem mais participação do ouvinte aqui na Rádio Clube 98 e a gente registra. Dessa vez quem está chegando é o Tigrão. O Tigrão também encaminhou um vídeo pra gente. Ele colocou como nome de Tigrão, afinal de contas é o apelido. Então vamos ouvir o Tigrão. Bom dia, Clube. Diva, pergunta da doutora Kênia aí, por favor. Quem é aposentado há mais de 60 anos, se você está chamando para aquela perícia ainda, tá? De rotina. Se tem chance ainda de chamar ou não. Tá jóia? Obrigado. Se ele é aposentado por invalidez, não. Acima de 60 anos de idade, ele não pode ser chamado. Agora, se ele tiver em gozo de auxílio-doença, ele pode ser chamado. Em regra, 55 anos e mais de 15 anos de afastamento, né, eles não chamam, e acima de 60 anos. Aí depende do tipo de benefício. Se for aposentadoria, não. Se for auxílio-doença, ele pode ser chamado. A participação do ouvinte no 3818-1798, tem mais participação chegando. Vamos ouvir aqui o ouvinte da Rádio Clube 98, a gente registra e, é claro, a doutora Kênia tira as dúvidas. Tem mais participação chegando. Bom dia, J. Ramalho, bom dia, Zé. A participação aqui repetida, vamos lá. Bom dia, doutora, bom dia, Edvar, bom dia, Jota, bom dia, Zé Afonso. Aqui é a Fátima. Doutor, eu gostaria de saber, eu tenho pensão por morte, né, de viúva. Então, eu pago o INSS autônomo. Eu tenho direito ainda a aposentar, doutor? Eu recorro a um advogado, ou como é que é? Eu perco esse que eu dei? Porque eu ouvi falar que a gente não tem direito mais. Fala para mim, por favor. Boa noite, dona Fátima. Olha só, a senhora tem direito, sim, à aposentadoria. A senhora vai aposentar aos 61 anos de idade, se a senhora tiver a idade completada 61 anos em 2021. E a senhora tem que provar 15 anos de contribuição. Nessa situação, a senhora pode sim aposentar por idade e também receber o benefício aí de pensão por morte. Tá? É possível sim a senhora receber os dois, porque a gente fala que são instituidores diferentes, ou seja, são duas pessoas pagantes de INSS diferentes. A senhora não receberia, por exemplo, duas pensões por morte de maridos diferentes, entendeu? A senhora vai receber o benefício de aposentadoria da senhora pelas contribuições que a senhora fez e também o benefício de pensão por morte deixada aí pelo marido ou companheiro da senhora. O ouvinte participa conosco. Servidores públicos como auxiliares de enfermagem, técnicos de patologia clínica e telefonistas, dentre outros, têm direito à aposentadoria especial? Mesmo tendo completado o tempo de serviço e recebendo, por exemplo, insalubridade, podem não aposentar, continuar trabalhando e recebendo abono permanência, doutora? Eita, essa veio bem completa, hein? Isso aqui é diferente. Vamos lá. Funciona assim, olha, o regime próprio do município, como o da União e do Estado também, eles não tinham regramento próprio para aposentadoria especial. Nessa situação, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, ele editou uma súmula vinculante número 33. Ela é chamada súmula vinculante porque ela determina a observância obrigatória da regra do regime geral de previdência social. Então, se o município, ou o Estado, ou a União não regulamentarem a matéria da aposentadoria especial, obrigatoriamente eles vão observar o que fala o regime geral, que é o INSS. O regime geral, a regra diz o seguinte: até 13 de novembro de 2019, quando entrou em vigor aí a emenda constitucional 103, as pessoas que trabalharem expostas a agentes nocivos, prejudiciais à saúde e à integridade física, eles têm direito à aposentadoria. No caso aí da categoria da saúde, eles teriam direito a essa aposentadoria aí aos 25 anos de exposição. E não tinha limite de idade, Matheus.
Então, bastava comprovar que trabalhou em um ambiente insalubre por 25 anos. É importante dizer que o fato da pessoa receber a insalubridade não necessariamente dá a ela o direito à aposentadoria especial. Ela precisa demonstrar que ela exerce essa atividade, por exemplo, exposta aos agentes biológicos, que é um dos principais aí que os funcionários da saúde estão expostos. Então, é possível, sim, aposentar por essa categoria, né, com observância aí da súmula vinculante 33, e se teria direito e continuou trabalhando, tem direito também ao abono de permanência. Então, o regime próprio de previdência social aqui do município de Patos não tem esse regramento ainda. Está regulando a matéria no projeto que vai ser apresentado à Câmara Municipal para votação, da reforma da Previdência dos Servidores Públicos. Porém, ela está repetindo o que traz a Emenda Constitucional 103, falando da possibilidade do reconhecimento do período especial, mas acrescentando a idade. Então, na audiência pública que eu participei, eu bati bastante nesse ponto, porque ela é contraditória, porque o objetivo da aposentadoria especial, ela é resguardar a saúde daquele trabalhador. Então, se ele trabalha exposto a um agente nocivo que prejudica a sua saúde, não é aceitável que você estabeleça um limite de idade. Então, se ele completou os 25 anos naquela atividade e, para o bem da saúde dele, ele tem que sair dessa exposição, como que eu vou obrigá-lo a permanecer nessa atividade até completar os 60 anos, por exemplo, igual está querendo no projeto? O que o servidor vai ter que fazer? Vai ter que chegar a pedir para que ele seja trocado de setor, vai ter que pedir demissão, sabe? Então, assim, é um absurdo esse ponto da reforma, tanto da reforma da União, do Estado, e que está sendo repetido no município. Que a gente tem que lembrar que é uma norma de observância obrigatória, de saúde e segurança do trabalhador. Ela não pode ser transacionada, mas foi assim na reforma do regime geral, foi na do Estado e está repetindo na nossa. Mas é um absurdo. Mas os servidores têm direito à aposentadoria especial, sim, principalmente até 13 de novembro de 2019, com a observância da súmula vinculante 33 do STF. A participação da advogada especialista em direito previdenciário, doutora Kênia Araújo, aqui na Rádio Clube 98. Doutora Kênia, no caso, auxiliares de enfermagem, técnicos de patologia clínica e telefonistas, ao completarem o tempo de serviço, não deveriam obrigatoriamente se aposentar, afinal trabalham em condições insalubres. O que a gente acabou de falar, né, Matheus? Não basta a pessoa receber a insalubridade. A telefonista, por exemplo, porque a lei do regime geral, até 29 de abril de 95, salvo engano, ela fazia o enquadramento por categoria profissional. Então, lá tinha o cargo de telefonista, de enfermeiro, de dentista, de médico, certo? Bastava você comprovar que exercia essa atividade, certo? Aí era enquadrado especial. A partir dessa data, a lei é do dia 28 de abril. A partir do dia 29 de abril de 95, não basta você exercer a atividade, não basta o enquadramento por categoria profissional. Você precisa comprovar que trabalha exposto aos agentes nocivos. E como que faz essa prova? É preciso apresentar um documento que chama Perfil Profissiográfico Previdenciário, o famoso PPP. Esse PPP, ele vai espelhar, ele vai repetir as informações que está no laudo técnico das condições ambientais do trabalho, que é o LTCAT, do PPRA, do PCMSO, do PGR, ou seja, são dos estudos do ambiente, certo? Se nesse estudo ambiental da enfermeira, por exemplo, constatar que no ambiente dela ela está exposto ao risco biológico, ela tem direito à aposentadoria. Porque nós sabemos que contra o risco biológico não há EPI eficaz, isso já está no manual no manual de aposentadoria especial do INSS. Então, é um tipo de agente nocivo que você não tem EPI eficaz.
Então, mas você precisa demonstrar que na sua função você está exposto a esse agente. A telefonista, até 95, ela ia em enquadramento profissional. A partir de 95, ela tem que fazer a comprovação que ela trabalha exposta ao ruído, acima de 85 decibéis, atualmente. Mas nós já tivemos períodos aí de 80, de 90 e agora de 85. Então, vai depender do período que vai ser comprovado. Então, depende da prova que fizer, né? Depende da prova do ambiente laboral que você faça. Repetindo, não basta receber insalubridade. Nós temos que diferenciar a insalubridade, que é uma verba de natureza trabalhista, com a caracterização da atividade especial, que dá direito à atividade especial, que ela tem natureza previdenciária. Uma não necessariamente leva a outra. Não é porque o funcionário recebe insalubridade que ele vai ter aquele tempo reconhecido como especial e aposentar aos 25 anos. É preciso avaliar cada caso individualmente e fazer a prova da exposição. Doutora Kênia, obrigado por sua participação aqui no programa De Tudo Um Pouco. O seu destaque final. Matheus, é mais uma vez agradecer a oportunidade, a paciência principalmente, porque a voz ainda não está boa. Fique tranquilo. Está um pouquinho rouca, um pouquinho cansada. Mas nós estamos aí. É agradecer, faço com muito carinho. Como eu disse para você, eu amo o direito previdenciário. E cada vez que vem o convite, eu me sinto muito honrada e feliz de participar com você. Enquanto vocês tiverem paciência agora de ouvir essa voz rouca, nós estamos aí. Fique tranquila, doutora. É sempre um prazer tê-la aqui conosco, viu?